Sejam bem-vindos ao Calopsitas Fiore. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas e hoje teremos tema polêmico aqui no canal, porque se não tivesse polêmica, né, não seria Calopsitas Fiore. E eu vou abordar sim o assunto política, porque a gente está envolvido, está vivendo, né, um momento ímpar na história do Brasil, uma eleição de segundo turno. E galera, independente do que eu disser aqui, fique à vontade para discordar, tá? Se você não concorda com os meus argumentos, porque eu vou trazer sim a minha opinião, mas vou trazer também dados, argumentos. Se você tem outros argumentos, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu prometo que aqui eu não deleto comentário, tá? Eu já fiz comentários aí em vídeos de colegas aí do YouTube e a pessoa apaga muitas vezes quando não tem argumento ou quando, sei lá, acha que, né, só porque discorda dela não deve ter opinião. Eu já sou bem do contrário. Eu gosto das opiniões divergentes, eu gosto de discutir ideias, mas sempre uma discussão respeitosa, não levando pro lado pessoal, nada de ofensas, né? Eu acredito que a sociedade evolui quando a gente aprende a debater e a discutir de forma honesta e de forma civilizada. Então vamos lá, gente. A pergunta que eu quero responder aqui para vocês hoje nesse vídeo é: qual é o melhor presidente para as calopsitas? O que eu quero dizer com isso, né? Gente, o presidente, ele é a autoridade máxima do poder executivo. Tá? O que ele decidir lá em cima em Brasília influencia na vida de todos nós, né? Animais humanos e animais aves também, tá? Quem dá a última canetada para qualquer lei aprovada é o presidente. Então não adianta falar que eu não gosto de política, eu não vou me envolver, eu não vou dar minha opinião, não vou pesquisar, né? É nosso papel como cidadão, sim, nos envolvermos na medida do possível, né? E de certa forma militarmos, darmos nossa opinião, né? Porque depois não adianta só ficar sentado e reclamando, certo? Então vamos lá, gente, para responder essa pergunta: qual o melhor presidente para a criação de calopsita, criador de calopsita? Antes de responder, ó, tem mais um ponto importante, tá? A gente está vivendo um momento ímpar, porque a gente tem uma polarização, né, que eu vou resumir aqui como direita e esquerda. Eu tenho certeza que vocês já ouviram, né, esses dois termos na política, onde cada um dos lados, eles acabam meio que sequestrando pautas ou abrangendo pautas para conquistar, né, os seus eleitores. Por exemplo, né, a gente pega um tema polêmico, aborto. A gente vai ter lá a esquerda que é a favor do aborto e vai ter a direita que é contra o aborto. Ou a direita que é mais conservadora, a esquerda que é mais progressista. Né? E com essas pautas eles tentam conquistar pessoas que concordam ou que pensam de forma semelhante. Isso é válido, isso se chama democracia, tá? Sou super a favor desses debates. Né? E quando a gente fala de criação de aves em geral, em especial de calopsitas, né, porque é a minha finalidade aqui, a gente tem que pensar que a criação de aves está envolvida em dois temas sociais muito importantes. O primeiro, que é a proteção do meio ambiente, e o segundo, de certa forma, o empreendedorismo. Tá? Se você cria filhotes de calopsitas e acaba vendendo, mesmo que o objetivo não seja ter lucro, apenas sustentar a criação, melhorar aí os viveiros, as gaiolas, né? Você está empreendendo. Sempre que a gente produz algo e comercializa, mesmo que em pequena escala, é considerado aí empreendedorismo. Então eu vou focar, gente, eu vou basear minha opinião pensando nesses dois ramos, tá? Primeiro, o meio ambiente. Qual a opinião da esquerda e da direita para o meio ambiente? Qual a opinião sobre empreendedorismo ou o que pregam a esquerda e a direita por empreendedorismo? E depois, no final, eu vou deixar assim a minha opinião e falar, né, quem é o melhor presidente ou quem seria ou será o melhor presidente pensando na criação de aves no Brasil. Começando falando então pelo meio ambiente, tá? A pauta meio ambiente, ela foi uma pauta assim durante os últimos anos, de certa forma, né, que foi mais de respeito ou sequestrado praticamente pela esquerda. A gente teve aí vários anos de governo de esquerda no Brasil e eles fizeram avanços importantes na preservação do meio ambiente. A gente não pode negar isso. Eu, como biólogo, eu estudei bastante isso. Tivemos criações de unidade de conservação, leis ambientais sendo aprovadas, né? Algumas boas, outras discutíveis, mas o Brasil evoluiu nas últimas décadas na preservação do ambiente. Não significa que apenas a esquerda está preocupada com a preservação do meio ambiente. O meu único ponto, né, que eu gosto bastante assim de discutir em relação à criação de aves é que a esquerda muitas vezes faz uma militância não muito inteligente ou pouco científica. Para ilustrar melhor o que eu quero dizer é que se você conversar com qualquer pessoa de esquerda, ou pelo menos a grande maioria, eles são contra a criação de aves em cativeiro.
tá? Se você está duvidando do que eu estou falando, você pode pegar o projeto de lei daquele Newton Tato, até peguei o número do projeto aqui, ó, o projeto de lei 1487 de 2019. Esse projeto de lei até avançou na Comissão de Constituição lá, de Ética e Justiça, enfim, foi aprovada nas primeiras instâncias, mas está paralisado lá no Congresso. Tá? E eu só tenho certeza que esse projeto não vai passar, não vai se tornar realidade. Para quem não está ligado, é um projeto que visa proibir a criação de qualquer ave em cativeiro, né, para que esses projetos só não vai passar porque hoje, né, a gente já elegeu uma maioria de deputados e senadores de direita. Já foi resultado do primeiro turno, a gente vai ter maioria, o pessoal de direita vai ter maioria e o pessoal de direita ele vai ser mais favorável ao empreendedorismo, né? E daí eu acho que dificilmente eles vão aprovar uma lei que vai impactar assim milhões e milhões de reais para a economia, na produção de gaiolas, alimentação, né, para o mercado pet em geral. Porque a gente está falando, ó, esse aqui é o Luke. Olha que graça, gente. Esse bicho aqui tem condições de viver na natureza. Ele nasceu em cativeiro, né? Ele é um amorzinho, ele é feliz. Tá? O Luke tem uma história muito legal. Ele foi um filhote aqui da criação que foi vendido, né? Daí a pessoa, depois de alguns anos, não podia mais ficar com ele. E aqui eu tenho uma política de que os filhotes que saíram daqui, eu aceito de volta, tá? Faço ali uma quarentena, se for preciso, faço os exames. E ele tá aqui, ó. Hoje ele é um reprodutor porque ele é muito lindão, muito mansinho. Eu gosto muito do Luke. Mas enfim, voltando a falar sobre o tema, tá? Então a esquerda, ela tende a proteger mais o meio ambiente, só que às vezes para atrair a militância, ela acaba muitas vezes sendo agressiva demais e prejudicando pessoas que querem de alguma forma estar envolvidas com o meio ambiente. E só contextualizando, tá, gente? Criação de aves tem um papel fundamental na preservação das espécies. A gente viu há poucos meses o caso da arara azul, né, da ararinha azul, que foi extinta do ambiente natural e hoje só existe a ararinha azul nos biomas brasileiros porque as espécies que estavam em cativeiro se reproduziram e foi feito todo um projeto para estar soltando essas espécies, esses filhotes, reintroduzindo eles na natureza. Algo parecido está acontecendo com o bicudo, que é um passeriforme, né, em algumas regiões do Brasil. Né? A calopsita, por exemplo, ela é nativa da Austrália. Imagine, hipoteticamente, tá? Espero que nunca aconteça, mas que um desastre ambiental, né, extingua ou que as calopsitas entrem em extinção na Austrália. Não existe mais calopsita na Austrália, mas a calopsita já se espalhou pelo mundo inteiro na casa das pessoas. Seria facilmente, ou daria para fazer um projeto, né, para, de certa forma, adestrar ou criar essas calopsitas de certa forma que elas pudessem voltar para a natureza. Isso se chama banco gênico, né, uma reserva gênica que é feita no cativeiro. Isso garante que a espécie não vai ser extinta caso o ambiente natural entre em colapso por motivo antrópico, seja antrópico, né, por causas, né, causadas aí pelos seres humanos, ou até mesmo por causas naturais, um desastre ambiental, uma catástrofe, um terremoto, alguma coisa assim, entendeu? Então, a esquerda protege, vamos dizer assim, o meio ambiente de forma mais agressiva, só que muitas vezes prejudica o outro lado, né, acaba, sei lá, talvez eles não estudem muito bem, né, a função da preservação de, por exemplo, zoológicos, de criadores amadores. Olha que lindinha a Laurinha. Oi, Laurinha, você quer carinho, né? Beleza? Ok. E falando da segunda pauta, se escutar um barulho aí, se escurecer do nada, é porque tá subindo uma nuvem escura ali, eu acho que vai chover. Tá até trovejando aqui. Mas enfim, segunda pauta é a questão do empreendedorismo. A direita, dos últimos anos para cá, não foi sempre assim, ela vem abordando mais, né, uma visão de mundo liberal, né, com menor influência do Estado, uma liberdade econômica maior, isso significa menos impostos e maior poder de empreendedorismo. Tá? Por outro lado, a esquerda ela já visa mais um Estado forte. O que é um Estado forte? Um Estado protetor, que protege tudo, que faz lei para tudo, mas ao mesmo tempo, não sei se vocês sabem, um Estado forte precisa de dinheiro. E quem mantém o Estado? Somos nós, pagadores de impostos. Tá? Então, para a esquerda, ela tem que sim cobrar imposto para ela pegar esse dinheiro e redistribuir. Tá? Eu, particularmente, não sou muito adepto a essa... Já fui muito a favor disso, mas hoje eu vejo que onde tem ser humano, meus amigos, tem corrupção. Então, quanto menor a máquina do Estado, menor também vai ser o poder ou a chance de alguém que está lá dentro meter a mão no nosso dinheiro. Então eu prefiro que o poder esteja na mão de cada um, do povo, do empreendedor, do pequeno empresário, né, para que ele possa, sei lá, por mérito próprio, crescer, né, e se for ali conveniente, ficar rico e desenvolver a economia, ter funcionários. Tá? Se você for pegar historicamente, a maioria dos países do mundo que são desenvolvidos, pensa num país aí que você sabe que é país top, Estados Unidos,
né, sei lá, pega outros países aí do mundo, você vai ver que a maioria deles tem uma política econômica liberal, tá? Então é um ponto aí negativo para a esquerda, porque se elas são contra, se a esquerda é contra a criação de aves em cativeiro, e se ao mesmo tempo começa a aumentar o número de impostos, de tributos, que a gente sabe que já é grande no Brasil, o Brasil é um dos países que mais paga impostos, né, e que de uns anos para cá começaram a cair alguns impostos. Posso citar, por exemplo, o ICMS da gasolina, que há pouco tempo agora parou de ser cobrado, por isso que a gasolina deu uma boa baixada, tá? E a gente esperamos que não volte, tá? O Estado ele já está grande demais, a gente não precisa aumentar ainda mais o Estado. Bem, depois desses argumentos que eu já coloquei aqui para vocês, já deu para perceber que eu me considero uma pessoa hoje muito mais de direita do que de esquerda, porque eu sou a favor do empreendedorismo, eu sou biólogo, eu prezo pelo meio ambiente, mas a gente tem que, de certa forma, proteger o meio ambiente de forma racional e não apenas fazer política, né, inventar um monte de fake news. Aí, por exemplo, eu vejo muitas pessoas comentando na internet que o último governo de direita, o governo Bolsonaro, foi o governo que mais desmatou na história do país. Gente, isso é uma fake news muito grande, tá? Eu até postei ontem no meu Instagram pessoal. Galera, eu vou colocar aqui agora rapidinho o gráfico, tá? De desmatamento e também de queimadas, né, no Brasil, e você vê ali a época de cada governo. A gente teve ali no início do governo Lula um índice enorme, exacerbante de queimadas e de devastação dos biomas, em especial o bioma Amazônia, né, que é tanto comentado. Tivemos sim um aumento também no início do governo Bolsonaro, mas que se estabilizou de forma geral. O primeiro governo Lula desmatou e queimou muito mais que o governo Bolsonaro. Eu não estou falando que foi o Lula que foi lá botar fogo, mas também, né, tem muitas pessoas que falam que foi o governo Bolsonaro que foi lá botar fogo na floresta. Isso é um absurdo. A gente tem que sim prezar por leis, por fiscalização, para não ter desmatamento ilegal, mas a gente também precisa usar um ambiente, né, de forma sustentável para a gente poder sobreviver. A Europa, por exemplo, que estava adotando uma política, né, de diminuição de carbono na atmosfera, hoje já colocou tudo expulsos, né, porque tem uma polêmica lá, né, no caso uma guerra que está acontecendo, e eles estão correndo o risco de ficar sem energia, então eles já voltaram a queimar o carvão, que era algo que eles estavam parando. Então, quando a necessidade humana, ela, vamos dizer assim, ela aparece, muitas vezes essas políticas de meio ambiente desaparecem. Isso é uma realidade, né? É um fato, né? Não é que eu sou a favor disso ou não, mas é algo que a gente tem que estar bem atento e não só falar por falar ou fazer política de forma vazia, certo? Então é isso aí, meus amigos. O segundo turno está chegando e se você, como eu, é criador de calopsitas, vale a pena pensar, ou de outras aves, né? Vale a pena pensar qual a ideologia que melhor vai proteger o meu ramo, né? Seja como divertimento, seja aí como uma renda extra, ou até mesmo como eu que pretendo me especializar no assunto, criar aves e quem sabe um dia viver disso, beleza? Então, eu acredito que a direita é o melhor para que o Brasil continue evoluindo. E eu sei que a gente pode até estar discordando nesse ponto, mas uma coisa que eu sei que todo mundo quer é uma nação cada vez mais envolvida, com melhor qualidade de vida para todo mundo, onde todo mundo possa desenvolver, né, suas atividades econômicas e passatempo, né? Calopsita gente, vamos falar a verdade, né? É um excelente antidepressivo. Quem tem um animalzinho assim em casa, né, tá levando felicidade para dentro da sua casa. Beleza, gente? Então é isso aí. No segundo turno, eu vou para a direita. O Bolsonaro, tipo assim, sou bolsonarista? De maneira nenhuma. Eu poderia ficar uma hora aqui fazendo crítica de muitas coisas que eu não concordo com ele. Mas hoje a gente tem duas cartas na mesa. Uma esquerda, que vão com suas pautas progressistas, com suas pautas aí, vamos dizer assim, de Estado grande, e a direita, com sua pauta conservadora e com o liberalismo. Pelo fato dela abordar o liberalismo, hoje eu me considero de direita, então é por isso que eu voto junto com a direita, tá? Então pense também quem é o candidato que você vai escolher, porque depois, meus amigos, não adianta ficar reclamando, chorando. A gente tem sim que tomar partido, tem que expor a nossa opinião de maneira respeitosa, sem ofender ninguém. A gente pode tentar convencer as pessoas. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que tenha contribuído aí um pouquinho, né? Se você gostou, se você não gostou, deixa aqui embaixo, dá um like ou dá um dislike, não tem problema. Eu espero que o Calopsitas Fiores seja uma plataforma aqui, um local de espaço democrático, onde todo mundo pode dar a sua opinião. Beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima!